Isso aí, gente. Boa noite para todo o Brasil. Hoje é o Fã TV Podcast com a sua subseção séria, né, Erbran? Opinião sem medo é a parte onde que a gente não fala de música, a gente vai falar sobre vários assuntos, economia, sobre tecnologia, emprego, etc. e tal. E hoje nós estamos recebendo aqui, cara, uma visita ilustríssima, né? O meu chefe, Cleiton Isidoro, foi chefe durante muito tempo aqui, e um grande amigo meu aqui da área da docência, como professor. E eu vou fazer o seguinte, já como eu não vou ter que ler nada, que quem vai ficar lendo hoje vai ser só o Cleiton, já tirei meu óculos aqui já, viu, Erbran? E, ó, o Cleiton, cara, Cleiton Isidoro, primeira coisa, vocês vão fazer o seguinte, estão querendo descobrir quem que é o professor Cleiton Isidoro, vá lá no Instagram do cara, tá aqui na nossa descrição também, vai descobrir o que o cara tem trabalhado. Ele vai falar um pouquinho sobre o perfil, profile dele, sobre o currículo. O Cleiton, tenta ser bastante sintético, resumido, analítico. Então, nós vamos ficar aqui 4 horas de você fazendo booking do seu histórico. Nada. Tá? Que é isso. E, ao mesmo tempo, gente, nós vamos falar de um assunto hoje, Ebrão, muito complicado. E para falar sobre economia e dinheiro, velho, a gente tem que trazer os papas, né, velho? Claro. Depois não ficar falando que é só Leandro e Erbran que está dando pitaco, nós trouxemos um profissional da área, tá? Claro. Cleiton, velho, primeira coisa, prazeraço te rever, que bom te rever que você está super bem aqui. Eu te vi esses dias para trás fazendo uma corrida aqui do Atlético aqui, eu vi você dando uma volta, vai, Cleiton, voltei e foi tomar cerveja. Bacana, não. Foi perto da sua casa, não foi, bicho? Foi. Foi perto da sua casa e tudo mais. Passaram aqui na frente aqui, eu fiquei assim, nossa, o povo animado. Eu voltei para cá velho. Não, isso é bacana, não. Tem que exercitar a micharia, né, bicho? Eu tô um pouquinho menor, né, Leandro? São 80 quilos a menos, tá, bicho? 80 quilos a menos aí. E olha só pra você ver. E você fala de economia, você tá sendo econômico até no peso, cara. Tá vendo, Erbran? Tem que economizar. O que eu tinha de excesso, vamos reduzir aqui, ó. Vamos dar uma acertada. Mas obrigado pelo convite aí, Leandro e Erbran. Vamos bater um papo aí tranquilamente nesse processo. E só acertando, durante muito tempo, você foi meu chefe, viu? Você que foi meu chefe aí da docência. É uma confusão esse negócio, um foi chefe do outro. Mas o mais importante, somos colegas e grandes amigos até hoje. Bom te rever, cara. Bom saber que você está tudo certinho. Erbran, nós não podemos deixar de falar também, antes da gente começar, daqueles que nos apoiam, né? A gente entra lá, clica no Lobo Branco VIP, acessa o site vistalobobranco.com.br e já está com os produtos preparados para serem enviados para o Natal. É só comprar, clicar, faz o pagamento, olha, e chega na sua casa produtos top, maravilhosos. E sem falar também de lâminas. É isso mesmo, lâminas.com. Acesse www.laminasdebarbear.com ou pode também acessar nosso Instagram, @lâminas.com. As melhores lâminas de barbear. Eu estou até precisando acertar a minha aqui para ficar bonitinho. Ó. Amanhã é dia de acertar a minha aqui. Para o seu uso próprio e também para a sua barbearia. Lâminas.com. Esse negócio de ficar bonitinho, não sei não, viu? Vamos parar com a mentira que o pessoal na internet... A gente tenta. A gente tenta. Né? É menos feinho, tá? E olha, e o seguinte, gente, você que está com a gente aqui agora nos assistindo, vai assistir mais para frente, vai voltar lá, depois vai assistir, não se esqueça, inscreva-se, deixa seu like, faça o seu comentário, que é importantíssimo, tá? O Fã TV Podcast foi eleito agora em 2023 o melhor podcast de Belo Horizonte, graças a vocês. Se a gente está crescendo, é primeiro porque não queremos ser os maiores, seremos os melhores sempre recebem os melhores entrevistados, recebemos agora Cleiton Isidoro, vocês vão ver que o cara é bala para poder falar, mas o mais importante, a gente sempre faz tudo, é respeito a você que está aqui nos seguindo, aqui, nos inscrevendo, e vamos ao que interessa, né, Erbran? É isso aí, agora falar de economia, né, uma área muito boa, né, muito pouco polêmica, né, tem poucos números para a gente poder discutir, os números conversam com a gente muito, então quem saber analisar, né, quem sabe analisar os números sem ter a emoção consegue prever aí, né, o próximo mês, o próximo ano. E a gente está chegando no final do ano, né, de 2023, e vamos ver como é que vai ser o ano de 2024.
E como é que estão os números aí, como é que foram os números do PIB? Cara, e vamos começar então. Cleiton, você, antes de me responder, pode falar um pouquinho sobre você, pode dar seu profile rapidinho, tá? Mas a pergunta é que logo depois eu quero que você me responda, cara. Hoje, 9 horas da manhã, a IBGE soltou o super PIB de 0,1%. Eu nem comento mais não, deixa agora para você, cara. Não, bacana. Estão me apresentando aí, Cleiton, né? Tenho alguns anos de docência aí na área de economia, de finanças, tenho especialização, graduação, mestrado nessa área, então estou terminando meu doutorado agora em Ciências Contábeis e Administração, então estou militando aí, desenvolvendo trabalhos aí há mais de 20 anos nessa área, e a barba branca já não deixa mais mentir a idade, né? Então tem um pouquinho de experiência nesse processo aí de análise de cenário econômico, de planejamento financeiro, de desenho de cenários aí do processo de tomada de decisão. Então, continuo como docente em algumas instituições aí, nesse período aí, em cursos de pós-graduação, nesse contexto aí. A ideia é o seguinte, Leandro, a notícia é fraca nesse mês, então 0,1 é fraquíssimo, mas poderia ser pior. Então, vamos olhar por esse lado, olhar por esse prisma aí, poderia ser pior. Copo cheio e copo vazio. Justamente isso. O ano de 23, eu considero que foi um ano extremamente complexo, em todos os sentidos, cara. Tanto questão política, quanto questão econômica, quanto questão social, bicho. Então, esse ano eu acho que foi um ano bem confuso, né? Então, é um ano, assim, da gente tentar dar uma apaziguada, que não se deu, né, cara? Mas poderia ser muito pior. Então, eu considero que, no final das contas, tem um saldo razoável. Não falo que foi um saldo bom, mas um saldo razoável. Algumas pautas que foram discutidas ao longo do ano acabou tirando a gente de contexto, coisas que poderiam ter ficado na gaveta para discutir depois, numa outra situação, vieram à tona sem necessidade, gastos públicos exagerados, e aí até a própria questão da economia, ela poderia ter crescido bem mais nesse contexto, de dar uma tranquilidade para o investidor, dar uma tranquilidade para a população, e todo mundo ficou discutindo algumas coisas que não eram necessárias. E aí, a partir do momento que você discute essas coisas que não são necessárias, as pessoas começam a se retrair. Então, se você tem lá o seu pequenininho dinheiro lá, você fala, putz, eu não vou gastar com isso agora, não vou consumir com isso agora, porque pode ser que eu precise desse recurso lá na frente. Então, eu vou dar uma segurada nesse sentido. Se a gente tivesse um ambiente um pouco mais de paz, a gente conseguiria ter evoluído bem mais nessa situação. Nós viemos de um histórico pesado, então você teve aí questão de Covid, de pandemia e tudo mais. Então era o ano para a gente começar a decolar, né? Mas infelizmente não foi. Não posso nem falar que foi um voo de galinha, né, cara? Na verdade foi um pseudo voo aí, nesse sentido. E aí com isso a gente começa a perder grandes oportunidades de novo no Brasil de crescer e crescer de maneira sustentável, né? Então, a própria pandemia, se a gente pegar como histórico aí, nós não ficamos tão ruins, esquece a questão das vidas e tudo mais, não vou entrar nesse mérito não, tá? Mas muito mais a questão econômica. Poderíamos ter ficado muito piores, ficamos numa situação razoável, até crescemos em alguns setores e tudo mais. Esse ano era um ano para estabilizar, para justamente continuar fazendo esse processo, e infelizmente não veio esse resultado. Eu considero esse resultado pífio, mas ainda razoável por não ter sido pior. Então, estava tudo planejado para ser um resultado muito pior, com oportunidade de ser melhor, mas estava tudo planejado para ser muito pior nesse contexto. Economicamente, cara, Ebra, você pode até me completar esse raciocínio. Eu acho que, na hora que eu terminar, você vai entender o que eu vou fazer aqui agora. Não temos como descolar uma análise econômica de um projeto econômico do Lula 2023 do que ele fez nos 2 governos dele. Algumas pessoas na época até vieram bater, né, vieram me dar umas pauladas porque eu falava o seguinte: eu não acreditava no modelo que era proposto de uma política econômica do Lula para 2023, porque nós estamos em cenários econômicos internacionais completamente distintos. São 2 momentos completamente distintos. E o que me preocupa, e aí eu até gostaria de ter sua opinião, Cleiton, é porque é o seguinte: naquele período, nós tínhamos um boom econômico mundial. A China, pujante, o mundo pujante,
E o Lula, ele fez o seu primeiro governo, para mim, tá? Me desculpa quem não concordar, um dos melhores momentos econômicos que vivemos, que foi um boom. Mas aquele modelo dele era o governo injetar muito dinheiro, a máquina ia se automaticamente crescendo, ia rotacionando a roda, e depois que o carro pegou no tranco, ele vai tocando sozinho. O grande que, em cima desse número 0,1 que deu agora, eu estava analisando alguns números, é que me parece que esse modelo que foi utilizado da primeira gestão Lula, segunda gestão Lula, está sendo utilizado agora na terceira gestão, já vem sem fôlego. Já foi dado um primeiro up, deu um primeiro boomzinho, está tendo um consumo, tanto que a renda do consumo da família aumentou um pouco. Claro, você tem maior distribuição de renda social, isso aí faz com que você tenha um aumento, mas a indústria caiu, o serviço está caindo, o agro está caindo, e começa a dar sinais de que o motor não vai pegar no tranco. Estou louco nessa análise aí? Comigo, Embran? Pode falar aí, Embran. Não, emendar aí. Não vai pegar. Nem meu Fusca pegava nessa hora, entendeu? Não adianta. Não vai pegar. O Cleito vai elucidar aí a fala do Leandro, mas assim, de fato, infelizmente, o que eu acho é o seguinte, assim, só para completar, a gente vive uma transformação contínua. Essa transformação, em alguns setores, pode se dar em 5 anos, 10 anos, né? E o cenário político, ele antigamente, né, mudava em até 5 anos, né, o cenário político-econômico, né? Hoje muda em ano. Então, assim, não existe fórmula certa. Cada ano você tem que parar, vamos ver como é que vai ser o ano. Aqueles 3 primeiros meses ali, você sente, ou seja, o governo, ou político, ou o cara que está no município, o cara que está no governo federal, estadual, ele tem que entender que cada ano ele tem que fazer um projeto diferente, não necessariamente é para 4 anos, né? Com certeza. A questão de injeção de recursos na economia, isso é um modelo de curto prazo, cara. Então, a gente tem que entender muito bem isso. O que aconteceu no primeiro, no segundo governo Lula, principalmente no primeiro governo Lula, que ele conseguiu fazer a injeção de recursos na economia, fez com que as famílias, de maneira geral, consumissem aquilo que necessitava naquele momento. Então, imagina, o Brasil vindo de uma recessão, vindo de uma mudança de moeda restrita, que foi a questão do real, uma estabilização econômica ali naquele momento. Então, as pessoas ainda não sabiam muito bem lidar com essa questão de alfabetização financeira. Então, naquele momento, você coloca dinheiro para a turma, coloca crédito para a turma desce o bambu mesmo e começa a gastar. Então, com isso, você tem aquele primeiro boom ali. É o que segura o primeiro e o segundo governo dele, né? Então, nesse sentido, você tem um consumo exagerado ali. Só que essa necessidade, ela acaba dando uma esfriada. E acabou acontecendo isso no governo Dilma, que começa a dar uma esfriada e ela acaba tendo que pagar um pouco dessa conta nesse contexto. Se me permite, Cleito, quando você fala essa esfriada, é porque todo crédito, ele vem pós-crédito, ele vem a dívida. Sim. E se você não tem o crescimento da renda, você compromete o seu gasto futuro. Justamente isso. É o boleto, né, bicho? Você gastou no cartão de crédito, vem o boleto para pagar lá, vem a fatura para você pagar. E você não continua tendo esse processo de crescimento. E aí, nesse terceiro governo Lula agora, tenta se repetir a mesma história. Mas aí, igual a gente já comentou aqui, o mundo está diferente. As necessidades estão diferentes da população. Então, as pessoas estão um pouco mais ressabiadas, não está pegando tanto esse crédito. Tanto que a gente tem uma figura que surgiu nos últimos anos aí, dos superendividados. Tanto que você tem esse próprio processo aí para tentar tirar o nome do pessoal dos órgãos de proteção ao crédito, não preocupando com a questão de alfabetização financeira, muito mais preocupando em limpar o nome da pessoa para fazer com que a pessoa consuma novamente. Então, a gente tem que dar um passo para trás, que é essa alfabetização financeira. Eu não falo nem educação financeira, tá? Eu falo alfabetização mesmo, que é um processo para trás. Então, mais uma vez, é antes mesmo. Então, nesse contexto, a gente perde um pouco a oportunidade. Então, essa injeção de recurso que dá-se na economia, ela vai fazer quase o motor do Fusca só dar aquele soluço, né? Para efetivamente pegar, ele precisa de outras coisas a mais. E a gente tem que fazer um processo de base, né? Tem que fazer um processo mais completo com um ciclo maior. E aí, um ciclo maior é que eu não vou conseguir pegar o resultado agora. Então, eu vou conseguir pegar o resultado daqui 2, 3 anos. Mas tem que ser um crescimento planejado.
E aí, nesse ponto, o que eu acho complicado, e eu acho que aí está sendo um foco totalmente desviado do governo, é essa questão dessa sanha arrecadatória, né? Cada respiro é um imposto novo, é uma tributação nova, é uma forma de querer buscar algum recurso. Em vez de você reduzir a máquina pública, pelo contrário, você está alimentando mais ainda esse tipo de gasto, ou algumas coisas nesse sentido, para você jogar tudo no governo, nessa questão, e fazendo com que o cidadão pague mais imposto, tanto o cidadão quanto a própria empresa pague mais imposto nesse contexto, que acaba refletindo no consumidor final, né? O Brasil ele tem uma aberração tributária que é muito complicada. Você tem tributo nas três pontas, né? Tanto no consumo, que aí afeta quem é mais pobre, né? Quem tem menos recurso financeiro, que tem tributação na alimentação, por exemplo, que isso é extremamente complicado. Aí, de um lado, você tem o que eles chamam lá da instabilidade da fome, esqueci o termo que se usa aí, estabilidade da questão do recurso alimentar, né? Você tem na propriedade, então você paga IPTU, IPVA, pelo fato de você ter algum bem aí, e até na renda. Então, com isso, você começa a travar toda essa questão. Insegurança alimentar. Então, você tem uma insegurança alimentar, mas você tem uma tributação nesse sentido. Então, isso começa a complicar. Você tributando nas três formas. De nenhuma forma você consegue incentivar essa questão para deslanchar. E aí, tudo isso começa a travar. Você querendo criar mais imposto sobre importação, da Shopee da vida aí, qualquer coisa nesse sentido, você começa a diminuir essa questão de consumo ou até oportunidades mesmo das pessoas estarem fazendo algum tipo de comércio, alguma coisa nesse sentido. Então, esse assanhaço mesmo, no que diz respeito à questão de tributação, me preocupa muito, porque você começa a travar esse processo de crescimento. Eu tenho que alimentar a máquina, mas eu alimento a máquina arrebentando a turma que gera resultado, que trabalha ali de maneira de carteira assinada, de carteira de maneira formal. Então, isso tudo acaba desanimando muito, não só o empresário, mas quanto o trabalhador também, porque cada vez mais, qualquer coisa, ele vai ter que estar fazendo uma questão de pagar mais tributo, essa sensação de pagar mais tributo e não ter recompensa do outro lado. Então, isso pesa muito na questão de consumo. O Herbran, você sabe quantas mil empresas fecharam, cancelaram o CNPJ nos últimos 6 meses? Não tenho. Você sabe, o Cleiton? Cara, eu parei de acompanhar isso porque começa a dar uma tristeza na gente. Exato. Mas eu precisei de trazer isso aqui porque mostra exatamente o porquê que o mercado está reticente em relação ao boom crescimento do modelo. Nos 6 primeiros meses do governo, foram 400 mil empresas de micro, pequeno, médio e grande porte que encerraram encerraram o CNPJ. E até setembro, se eu não estiver equivocado, nós já chegamos a 750 mil empresas que também aí fecharam o seu negócio. As análises econômicas conjecturais de algumas pessoas vão dizer muito assim, o copo cheio, né, o Cleiton? Está tendo mais emprego, o cara que abriu a empresa no microempreendedor individual fecha a empresa e vai para o emprego. Só que o seguinte, a gente está vendo exatamente o contrário. A reforma tributária, e eu tenho conversado isso com muitos empresários, tem empresário de pequeno porte que está encerrando a empresa porque ele não vai conseguir manter a empresa quando a reforma tributária chegar no seu ápice. Nós saímos de 26,5%, já estamos em 28% garantido, fora o que eu tenho bastante receio agora dos jabutis, velho. Porque o meu medo grande é o jabuti. Qual que é a minha grande crítica? Que no vídeo que eu soltei aqui, se você não assistiu, vou deixar na descrição, que eu falo na reforma tributária na primeira parte. Primeira coisa que é o meu grande questionamento. Como é que você vai discutir uma reforma tributária sem, de fato, apresentar o cálculo final? Sim. Então, nós não tivemos reforma tributária, nós tivemos uma simplificação tributária. Ou seja, você trocou 6 por meia dúzia, só que a gente trocou 6 por 8. Já tomou ferro ali, já teve um acréscimo tributário. Sim. E o que mais me preocupa é que foi aprovada agora a reforma tributária, mas não foi aprovado por seu inteiro teor, não foi discutido onde que estão os subsídios, onde que vai ter isenção,
Então, alguns analistas chegam a falar que nós podemos chegar a 32% de uma carga tributária, o que, cara, isso pode inviabilizar todo o modelo empresarial brasileiro. E, por favor, gente, quem está assistindo a gente aqui, isso não tem nada, Bolsonaro e Lula não estão falando de economia. Tributo, é contabilidade, é dinheiro. Esse é o grande problema. Está sendo aprovado uma coisa sem uma devida discussão. Ninguém consegue apresentar para mim o papel final de dizer, Leandro, a sua empresa vai pagar daqui a 10 anos tantos por cento de imposto simplificado, assim, assado. Só me falaram, você saiu de 26, você já está em 28. Esse é o grande ponto, Leandro. Então, você tocou no jabuti aí, né, no que nós vamos pegar. Você está fazendo uma simplificação, efetivamente, da reforma tributária, então você está saindo de uma cascata de sopa de letrinha aí dos impostos, caindo basicamente em 2 impostos, né? Uma alíquota federal e uma que vai substituir as estaduais e municipal ali. Só que essa alíquota ainda está uma discussão e tudo mais, a gente não sabe para que lado que ela vai e tudo mais. E ainda tem um outro, tá? Tem um imposto seletivo, que é o tal do imposto do pecado, para algumas coisas que a gente não sabe o que vai. Aquilo que faz mal à saúde. Então, a gente não sabe muito bem como vai ser essa classificação. O que me preocupa é o seguinte, você está perdendo uma bela oportunidade de fazer efetivamente uma reforma. Inclusive com a questão do próprio imposto de renda, cara, que entra nesse contexto também. Fazer um processo legal, fazer um processo geral. E aí você perde a oportunidade por querer aprovar um negócio muito rápido e nas pequenos plenários, nas pequenas discussões, trazerem as coisas importantes. Exemplo, a cesta básica vai ser tributada ou não vai ser tributada em questão de alimentos da cesta básica? A questão de saúde, o que vai ser tributado em saúde, o que não vai ser tributado em saúde? O agro, o que vai ser tributado, o que não vai ser tributado? Se eu começo a tributar todo mundo, serviços, educação, por exemplo, todo mundo... Nós somos da educação, cara. A educação ela precisa de ter uma certa isenção, porque se você não isenta, você... Exatamente. Isso. Só que, por outro lado, se eu acabo isentando muitas áreas que são necessárias, educação, saúde, transporte, começa a isentar muito, alguém vai ter que pagar a conta. E aí, quem paga a conta é a exceção, né? Na verdade, não é a regra, é a exceção. A regra fica isenta e a exceção paga por isso tudo. Então, a gente está fazendo um pouco de inversão nesse contexto. Então, vai ficar muito caro para alguns e o que vai inviabilizar. A única vantagem que eu vejo é só a fórmula de cálculo que passa a ser por fora. Então, eu tenho um preço mais imposto. Fora isso, eu não consegui ver nada ainda de concreto que pudesse me garantir que seria melhor, entendeu? Nada ainda me deixou claro nesse contexto. Eu tenho várias palestras, conversado com vários advogados tributaristas, contadores igual eu e tudo mais, mas ninguém consegue chegar num consenso e consegue entender muito bem esse cálculo. Então, igual você falou, já tem 32, já escutei 35, Leandro. Nossa! Então, o maior IVA do mundo, cara. Entendeu? O maior imposto do mundo nesse contexto. Não fala. Você chegou. Me conta essa história do 35, essa eu tô por fora. Já cheguei a escutar 35. Nossa! Cara, porque a hora que você começa me deu até úlcera aqui agora. Já, ué. Então ninguém sabe. Porque cada momento que você coloca uma isenção, você tem que colocar essa sanha arrecadatória. Eu volto de novo, na sanha arrecadatória para dentro. E tem uma conversa, e aí é conversa mesmo, que alguns desses impostos aí, ele pode ser ajustado de acordo com a necessidade do governo, a necessidade de arrecadação do governo, entendeu? Então, essa conversa de bastidores, ela pode aumentar ou diminuir de um ano para o outro de acordo com o gasto do governo, não de acordo com a melhoria. Como é que você monta um plano de negócio com essa informação? Não tem jeito. O plano de negócio vai ser de 6 meses, viu, Branco? 6 meses. 6 meses, você faz 6 meses, faz 6 meses, faz 6 meses. Eu falei, não, acho que o meu tributo, minha precificação aqui, esse ano tá tranquilo, 10%. Ano que vem pode ser uma variável de 10% a 30%. O cara fica louco, a empresa vai ficar doida. Sim, justamente isso. A grande vantagem é que é por fora. Mas mesmo assim, você vai perder competitividade nesse contexto. Aí você imagina o profissional que você eu também já fui, eu sou de família de contador. Imagina um profissional contábil calculando o imposto. Aquele contador que tem várias empresas com vários segmentos, o cara fica doido. O cara fica doido. O risco
do profissional contábil ficar maluco a mais do que ele já é, né? Óbvio. Assim, é de pagar multa, de errar imposto, de não entender. Cara, samba de produto. Nossa Senhora. Vira uma bagunça, cara. Porque você tem, ainda no meio desse caminho, você vai ter regimes de transição, né? Então, você vai ter parte que vai estar num tipo tributário, parte que vai estar em outro tipo de tributário. Então, vira uma bagunça. Então, não vai ser um processo fácil. A princípio, você tem 8 anos de transição nesse contexto, na primeira rodada, começando ali a partir de 2025, 2026. Então, é um negócio meio maluco mesmo, cara. Então, tem que discutir muito bem. E, igual eu estou falando, nós estamos perdendo a oportunidade, mais uma vez, no Brasil, de fazer uma reforma efetiva, uma reforma que efetivamente traz resultado mesmo para a gente. Eu consiga acertar algumas coisas. Eu defendi isso exatamente. Não se faz uma discussão de uma reforma tributária do jeito que foi feita. Não. Essa reforma tributária está igualzinho. Eu e o Herbrand, no final de semana, a gente discutiu planejamento do podcast na mesa de boteco. Tá feito. Não, ou seja, tirando a sacanagem, o que me preocupa? Agora, só para você ver, nós estamos falando de uma forma leve, né? Você que está assistindo aqui, o Cleiton, ele está trazendo isso para você de uma forma sem o economiquez. Ele está trazendo isso de uma forma transparente, colocando num linguajar bastante acessível, é o que nós vamos buscar, tentar fazer isso aqui. Mas o que me preocupa, Cleiton, olha só para você ver como é que a gente está amarrando a casa. Tá? 2 coisas. Se, sob a ótica de empresarial, administração, tá? Nós estamos nessa área aqui. O que eu vejo é que no momento que as pessoas entenderem a complexidade desse sistema e quanto que isso vai encarecer uma empresa, nós termos uma debandada geral de pequenos, micros e médios saindo do CNPJ e se transformando em empresas que vão trabalhar na margem, que a gente chama de economia marginal. Tá? Gente, só para o Cleiton até posso explicar isso aqui, economia marginal não é economia de traficante e de meliante, não. Tá? É aquela economia que anda às margens da economia formal. Eu vejo isso, porque eu já comecei a ver gente cortando CNPJ e usando o máximo possível na nuvem, dinheiro caindo no PagSeguro para fazer pagamento, evitando de cair no CPF dele. Isso, para quem está assistindo, pode falar, mas o cara é esperto. Não, isso não é bom, porque você está matando uma empresa que contribui com o imposto para dentro do seu país, que pode contratar alguém com a carteira assinada, gerar mais renda, gera mais emprego, gera mais receita, gera mais arrecadação, é a roda do crescimento. Sim. E o que vai acontecer? Se o governo deixar de arrecadar, meu amigo, é o que o Cleiton acabou de falar, ele pode chegar e falar assim, 35 não basta, vamos para 40. E vai chegar um certo momento, vai ser inviável viver no país se não der um breca nisso aí. Sim. Você tem um problema, Leandro, e aí você falou da marginalidade, de ver a margem aí da sociedade, de ver a margem do CNPJ, né? É justamente isso, vai voltar a uma situação que aconteceu muitos anos atrás, do tal do sem nota, cara. Então, todo mundo de 80, você lembra? Isso mesmo. Eu era muito menino nessa época, tá? Então não lembro muito bem desse negócio, não, tudo mais. Já escutei em livro e tudo mais. Você viu no YouTube, né? Muito bom. Eu também não lembro, não. Tem que ser muito rápido, né, Bruno? Tem que ser muito rápido. Não, essa época eu não lembro, não. Eu escutei no YouTube, alguma coisa assim, li em livro. Mas é justamente esse contexto, cara. Então, você vai começar a ter uma sociedade muito à margem nesse sentido, você começa a voltar àquela negociação de dinheiro ali, ou de algum tipo de mecanismo aí, de maquininha, alguma coisa assim, que não passa por dentro do sistema, cara. Então, você vai ter essas pessoas trabalhando dessa forma. Então, a sonegação fiscal tende a aumentar, até mesmo pela complexidade e pelo preço dessa operação, e com isso você começa a atrapalhar a máquina. A pessoa que teria o salário todo pago por dentro, tendo seus direitos e tudo mais, não vai ter mais. Então, você vai ter uma sociedade muito complicada nesse contexto, no que diz respeito a rodar dinheiro. E aí você vai inviabilizar o próprio Estado do tamanho que ele é. Então, tem que repensar muito bem esse processo, tem que brincar com essa situação para não
não avacalhar muito mais para frente, tá? Bran e Cleiton, olha o que eu acabei de pirar na minha cabeça. Eu estou pensando aqui, analisando, a gente pode ver muitas pessoas que conseguiram sair da pobreza no governo Lula, voltar para o estado pior do que estavam. Sim. Porque nós estamos num momento agora que eu tenho falado isso em sala de aula, né? Pessoas mais novas como nós três, que nunca vivemos na inflação, na hiperinflação, a gente nunca viu isso, Sim. né? Os meus alunos não conhecem o que é inflação e hiperinflação. Não se fala de gestão de empresas levando em consideração a inflação, na possibilidade de 2 casos que nós chegamos a ter por causa da pandemia. E isso corrói o poder de compra e o poder aquisitivo das pessoas. E aí nós temos um problema. O nosso salário mínimo ele está muito aquém do que deveria estar. Se tiver ganhado de ES, falou que o salário mínimo para dar garantia do mínimo que as pessoas deveriam ter em casa, então de 6 mil e poucos reais. Nós estamos pagando 1.300 e rindo. Isso é preocupante, viu? É muito preocupante. Não, muito, muito preocupante. Você está falando da questão de inflação, a turma nova não conhece efetivamente o que é inflação. É um medo dos mais velhos e tudo mais, a própria questão de inflação. Quem sabia que era e é complicado esse processo inflacionário. Então, a partir do momento que você entra numa situação inflacionária, dificilmente você sai. Então, ele acaba correndo não só o poder de compra, mas como a própria credibilidade. Então, a gente acaba entrando num ciclo, né, bicho? Entra num ciclo Sim. Que a gente não sai mais, porque você não vai consumir, porque você não tem dinheiro, e aí, com isso, a indústria diminui, a indústria diminuindo gera mais desemprego, então você começa a virar uma bola de neve ali, uma situação bem complicada nessa situação. Então, se não frear muito bem ou trabalhar muito bem essa reforma tributária, é ladeira abaixo, cara. Efetivamente ladeira abaixo nesse contexto. E não adianta tentar simplesmente só jogar dinheiro também. O jogar dinheiro incentivando o consumo, ela demanda e uma possibilidade de curto prazo. Ela não se sustenta a longo prazo. Senão toda hora você vai ter que jogar dinheiro, jogar dinheiro, jogar dinheiro. Uma hora a conta chega e aí eu perco o ciclo de novo nesse contexto. Mas se não estudar muito bem, já era. Essa é a grande preocupação que está tendo agora, por parte dos analistas econômicos financeiros, é porque é o seguinte, se tivesse injetando e tivesse tendo uma possibilidade de garantia de arrecadação para 2024, 2025, as pessoas falam, ok, vamos nos endividar porque a gente vê uma linha de crescimento. E o grande medo e temor que eu venho acompanhando de quase todas o pessoal que fala de investimento é de que o governo vai chegar a um certo momento, o endividamento hoje está na casa de 73%, para vocês terem uma ideia, quem está nos assistindo, para tudo que nós produzimos no Brasil, no PIB, a gente tem uma dívida pública de 73%. Já se fala que no ano que vem nós vamos chegar a 81% a 82% do PIB com dívida pública. Vai chegar um ponto que o governo não vai ter dinheiro para poder, ou ele vai ter que começar a produzir papel. E produzir papel, para quem é o pior caminho. Foi o que a Argentina fez. Olha o que aconteceu com eles. E a Argentina não sai do buraco tão fácil, não, tá, Leandro? Não sai do buraco tão fácil, não. Vai demorar, ela vai ter que dar calote para segurar a onda e tudo mais. Se a gente for transferir isso para a pessoa física, Leandro, é basicamente o seguinte: o cara tem 80% do salário para pagar a dívida. Então, ele não pode ter um soluço. Ele não pode ter um soluço, não pode ter uma febre para precisar comprar na farmácia um remédio. Tá tudo ali já travadinho na questão do recurso. Ele não tem uma possibilidade de ir para uma escola para estudar, para poder melhorar, porque ele não tem condição de fazer qualquer tipo de investimento. E isso para a nação é muito ruim, porque ela começa a deixar claro para o mercado que ela não vai honrar os compromissos dela. Ela não honrando os compromissos dela, o mercado joga contra. O mercado jogando contra, ele vai querer ter mais garantias, e uma garantia é a própria questão dos juros. Então, já que eu tenho que investir, fazer alguma coisa aqui para esses títulos públicos, por exemplo, você vai pagar uma taxa muito, muito superior para que eu coloque dinheiro aí no seu mercado. Sim. E aí você começa a ter um ciclo doido. Foi o que aconteceu logo no início do real, quando tentaram investir, mas a gente tinha uma grana, o Brasil tinha um fundo ali para segurar. Foi o que aconteceu, por exemplo, na quebra da Argentina, do México, foi justamente isso. Todos esses países que têm
essa questão de crise e essa própria questão de credibilidade econômica, você começa a acabar jogando para esse lado, assim, e começa a dar uma travada. Economia é uma questão de perspectiva, cara. Se você não incentiva as pessoas a consumir, mas com perspectiva futura de poder trabalhar, poder render, trava. Então, é questão de confiança. Economia, eu brinco que é uma ciência triste, porque ela, na verdade, a gente não tem recurso para todo mundo. Então, você tem que alocar de maneira mais razoável os recursos. Inteligente, né? As pessoas... Sim, usar de maneira inteligente esse recurso. Não dá para todo mundo, mas vamos alocar de maneira a satisfazer e controlar ali para a gente conseguir sair de uma situação melhor. E aí, eu não tendo essa expectativa, todo mundo começa a retrair nesse mesmo efeito boiada mesmo, todo mundo se retrai e começa a espalhar, e para você juntar todo mundo nesse contexto, fica muito complicado mesmo. A própria questão de confiança do mercado. O mercado é oportunista, ele vai buscar ali onde ele tenha aquela questão do risco e retorno. Se ele tem um risco muito grande, eu falo, putz, não vou para outro país que tem uma possibilidade de um retorno às vezes menor, mas com risco muito menor, que vai ser garantido. Isso explica até a própria questão dos Estados Unidos, da crise de 2008, que todo mundo falou, os Estados Unidos quebrou. Pô, logo em seguida já consegue recuperar economicamente. É a força que o Brasil não tem ainda, né? Então, nós estamos perdendo as oportunidades para fazer e fortalecer essa questão. Nosso vizinho aqui do lado da Argentina foi muito bem isso. Todo mundo acreditando, agora vai, e foi ladeira abaixo, né? Não deu certo mesmo. E para esse governo agora, eu acho extremamente complicado. Ele tem um desafio muito grande para tentar voltar a Argentina ali no que era ali na década de 80, na década de 90, ali, como uma grande potência aqui da América do Sul, né? Então, eu não acredito que volte tão fácil. A Argentina está uma pista grande, né? Ela está hiper endividada. Sim. E nem a questão da aceitação do próprio câmbio lá, então é muito complicado. Eu rezo todo dia para que o Brasil dê uma freada, dê uma parada nesse contexto, para a gente pôr a mão na consciência e falar, peraí, aqui nós temos tudo de bacana, nós temos um agro legal, nós temos terra bacana, nós temos gente boa, gente trabalhadora, não é isso mesmo? Uma turma bem humorada, a turma que trabalha bastante. Criativa, né? Sim, vamos dar uma acertada aqui, gente. Vamos alinhar nosso rumo aqui, porque o nosso navio tá dando água aqui. Vamos dar uma ajustada, senão não dá certo. Gente, imagina o seguinte: tanta diversidade que a gente tem no Brasil, nós temos insegurança jurídica que é extremamente complicada. A gente não pode nem falar muito disso, porque o meu advogado não está em dia, então você não pode brincar com isso. Mas insegurança jurídica que a gente tem, uma questão tributária que é extremamente complicada, a quantidade de feriado que a gente tem, então, para a produtividade, para a produção, é ruim. O que a gente tem que fazer, a gente tem que aumentar a nossa produtividade muito. A gente tem uma capacidade do nosso povo de ajustar essas adversidades que ajudam nesse contexto. Mas a gente ainda tem uma alfabetização muito baixa da população. Os nossos cursos superiores estão voltando a ser esvaziados novamente, né, Leandro? Passa a não ser tanta prioridade mais para a turma mais. Então, tudo isso, mas no final a gente consegue dar resultado positivo, cara. Imagina se tivesse um incentivo, tivesse alguém que efetivamente só parasse. Vamos para frente, gente. Para isso com a esquerda, com a direita, vamos para frente aqui, vamos resolver essa situação. Vamos fazer um desenho para o país, não um plano do governo. Vamos fazer um planejamento para o Brasil aqui, planejamento não vou falar nem de longo prazo, para médio prazo aqui. Ó. Nós estamos aqui, nós queremos chegar aqui, independente do governo que seja, nós temos que chegar aí, essa é a prioridade, esse é o ponto aqui que a gente tem que acertar. Não vamos esquecer, vai para um lado, vai para o outro, vai todo mundo no mesmo caminho para melhorar, para fazer que a população tenha uma situação confortável, cara. Eu acho que nós já batemos demais, já apanhamos demais em algumas situações, entendeu? Então dá para a gente fazer um processo legal, dá para a gente ir para frente. A ideia é reunir, sentar e falar, vamos para frente aqui agora e vamos acertar. O Brasil não aprende com seus próprios erros, né? É isso que... Para gente, tem gente que fica com raiva de mim quando eu faço meus vídeos, que eu faço de uma cornetada. Ah, você é contra o Brasil, cara. Não é questão de ser contra o Brasil. Né? O Cleiton está rindo aqui, que está lembrando uma entrevista que nós demos da Itatiaia lá. O Cleiton era o policial bonzinho, eu era o policial mau, velho. Eu só dava paulada. Tá que entrei todo. Mas não é cornetar, cara. É tudo que o Brasil era para ser o maior país do mundo. Sim. A maior potência do mundo.
Não há país nesse mundo, eu conheço, eu tive o prazer de conhecer os Estados Unidos, tal, que trem todo. Cara, nós temos um clima perfeito, muito solo, mão de obra abundante, né? Porque o pessoal fica, Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos, velho, você tem período de gelo lá que você não consegue produzir nada. Você tem tornado que passa lá e destrói uma cidade inteira, né? Nós praticamente temos pouquíssimas intempéries climáticas que são capazes de dizimar nosso processo produtivo. Eu falo que o que arrebenta com o Brasil é uma piada, mas eu gosto de contar essa piada, porque depois eu falo, você está vendo? Você está rindo de você mesmo. Mas todo mundo já sabe, que é aquele que está lá, Deus chegou com São Pedro do lado, e aí São Pedro falou assim, Deus, o que você está fazendo? Não, para o Japão, tsunami e terremoto. Anota aí. Ó, para os Estados Unidos, você coloca aí tornado, pode colocar uns geadas bastante intensas aí também. Ó, que legal. Tá, e Europa? Para o continente europeu, você coloca guerra, tal. Aí para a África, você põe fome, devastação. Ah, mas você está botando só coisa ruim para o mundo inteiro, Deus? Se não colocou nada para aquele país, aí ele olhou qual país? Brasil. Você não viu o povinho que eu coloquei lá? É uma piada que eu faço. É uma realidade. O problema não é o povinho. Eu conto essa piada agora dizendo o seguinte: Deus, você tal. Não, é porque você não viu os políticos que eu coloquei lá. Sim. O que arrebenta com esse país é a nossa classe política. Porque você vê tomadas de decisões que são pensadas em curtíssimo prazo, nos 4 anos, para poder satisfazer o ego de quem está na frente do país. E aí o pior de tudo é isso, é o que o Cleiton está dizendo, eu e o Herbran, a gente tem conversado muito isso. Cara, o Brasil, você hoje voltou a discutir uma coisa que acontecia, Cleiton, há 20, 30 anos atrás, quando a gente ainda era menino, né? Tá? Você lembra, não? Que nem nascido. Que nem nascido. O Herbran tem memória seletiva, ele só lembra o que ele quer. Tá? Aí, ou seja, nós lembramos de um período que o Brasil, antes do real, né? O brasileiro. Cruzado Novo, Cruzeiro Novo, um tanto de nome todo. O brasileiro, ele deixava de tomar café da manhã para garantir seu almoço. Aí chegava na hora do almoço e falava assim: pô, acho que eu não vou almoçar para poder garantir minha janta. Chegava de noite e falava assim: não vou jantar para garantir meu café da manhã. Isso é terrível. Isso é terrível, porque é o que eu vejo, a máquina está emperrando, cara. Sim. E o pior, nós temos duas coisas que se ventilam muito pouco. Nos Estados Unidos começa a se falar mais abertamente. Os títulos imobiliários, os fundos imobiliários da China e dos Estados Unidos estão podres de novo. Sim. Estão podres de novo. Isso aí pode dar aquela marolinha que o Lula brincou, que às vezes a gente se pegou. Só que agora nós estamos falando de fundos imobiliários chineses e americanos. Sim. Duas grandes potências. Leandro, essa questão primeira questão de fundo imobiliário, tem uma questão que a gente tem que pensar, que não existe almoço grátis, cara. Então a turma começa a colocar dinheiro em algumas coisas e tudo mais assim, querendo ganhar rios e rios de dinheiro com renda passiva, uma hora essa renda não vira, cara, não vira. Então tem que ser processo produtivo, é aí que tem que ser investido. Não adianta querer inventar a roda criando uma falsa economia nesse sentido, entendeu? Então, chega o ponto que a bomba estoura, e é igual a gente falou, o boleto tá chegando, cara. Então, não adianta viver com essa ilusão de que o dinheiro ele vai ficar multiplicando, chega uma hora que ele vai acabar. E nós estamos vivendo, voltando só um pouquinho na questão do Brasil, Leandro, você falando da década de 80 lá, a gente tinha uma separação social e econômica muito grande. Nós estamos voltando nesse processo, cara. Eu tenho comentado muito com a minha esposa justamente isso. A gente está voltando nessa questão de um abismo econômico, um abismo social, cara. Se você for dar uma volta em Belo Horizonte mesmo, você vai ver a diferença, cara, que tem dos locais. Quem tá com muito dinheiro, cara? Tá com muito, quem não tem. Muito. É igual você falou, a galera, assim, faltando, assim, segurando a onda do café da manhã para almoçar e tudo mais, e a galera lá em cima esbanjando. A diferença é muito grande mesmo.
Só se pegar para você fazer uma refeição razoável, não estou falando nem dos melhores locais de Belo Horizonte, você vai gastar menos de R$30 no almoço, por exemplo. Quem tem condição de almoçar todo dia fora, entre R$20 e R$30, cara? Entendeu? É um valor caro. Vamos fazer um cálculo aqui para quem está nos assistindo entender o que você acabou de falar, Cleiton. Nós temos 24 dias trabalhados. Sim. Vezes R$20, tá? Então, cara... Quanto que dá aí, Embra? 480. Divide por 1.300, você vai ver quanto que você está impactando no salário mínimo do brasileiro. Como é que o cara, o trabalhador, tem condição... 37%. 37% de tudo que ele ganha. Isso quando ele não tem que pagar o segundo lotação, o segundo ônibus, Sim. Porque a empresa dele só paga um primeiro. Um bilhete lá, esqueci o nome do trem lá. Antigo Vale Transporte, né? Antigo Vale Transporte. Que agora é cartão, né? Que agora é tudo cartão. Ou seja, isso é perigoso. Isso começa nós estamos falando 2023, no primeiro ano do governo Lula. Sim. Então, você tem esse abismo que começa a complicar muito, Leandro. E eu volto a falar aqui que eu tenho sentido o esvaziamento esse ano. Me assustou muito entrar em sala de aula, você vê salas de aula muito vazias nesse sentido. Então, esse esvaziamento começa a ter consequências. Então, se a turma não estuda, ela não consegue mudar de patamar para a questão de trazer melhoria em processo. Então, a turma começa a não buscar esse contexto de melhoria. E aí você vai ter uma geração aí para frente que vai ficar muito ruim. Pode falar, meu irmão. O que eu estava pensando aqui, quando a gente estava conversando aqui, minha cabeça falou assim, gente, por que o pessoal faz isso, né? Por que os políticos fazem isso? Por que a pessoa não consegue controlar aquele valor que ele está ganhando mês a mês? Porque às vezes você vê pessoas aí que não têm educação, não têm alfabetização econômica, né? Nós aqui, né, eu não dou aula mais, mas damos aulas de educação financeira, matemática, custos, etc, etc. Eu fico pensando assim, falei, gente, a gente tem um tanto de faculdade, a gente já virou, né, o FIES todo para ter bons alunos, boa geração, né, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, aí, essas pessoas já estão no mercado, né, e a coisa não virou, a coisa não mudou. E para piorar, poucas pessoas tiveram acesso à educação e à clareza que nós estamos tendo aqui. A nossa discussão, para nós, né, que vivenciamos, que estudamos e procuramos estudos e temos condições de pagar, alguns de nós até tiveram, né, incentivo, até mesmo do governo, que é uma questão bacana, nós conseguimos estudar e continuamos estudando. Então, a gente tem uma noção muito clara, né, do que pode vir. Né? A gente faz o nosso planejamento financeiro, né, em casa. A gente já está aqui na fase de projetar o ano de 2024. Acredito que o Cleiton já até projetou o ano de 2037, mas eu ainda estou em 2024 ainda. Então, assim, eu vejo assim, falei, gente, o primeiro exemplo que tem que dar a qualquer pessoa é o nosso exemplo. Né? O exemplo do pai para o filho, né? O exemplo do professor para os alunos, exemplo dos governantes para a população. A gente não vê isso. Né? Não. A gente vê ainda pessoas, né, governantes, a gente vê isso. Eu fico pensando assim, bom, vou contar para vocês o que é minha vida. Eu sou um cara, convivo, tenho uma graninha, para não sei o quê. E algum tempo atrás eu falei assim, gente, para que eu vou comprar um carro assim se eu não preciso deslocar todo dia? Para que eu vou comprar? Para que eu vou fazer isso? Hoje eu tenho uma moto e um Fusca, não é brincadeira. E o Fusca, não sei se vocês lembram quando a gente estava trabalhando em Tom Paiva, do Fusca, eu ia trabalhar todo dia com ele. Todo dia. Me levava no mesmo lugar que uma Ferrari me leva. Né? Então, assim, eu falei assim, pô, eu quero... Então, assim, eu tive, dar exemplo, dou exemplo da minha filha. Minha filha já tem uma responsabilidade financeira. Ensinei ela montava comigo uma planilha de Excel para ela poder ter um controle próximo ano. Então, assim, eu fico pensando, falei, gente, será que isso um dia vai chegar nos nossos governantes? Porque a conta é muito simples, gente. É só não gastar, fechar, e você consegue pagar as contas. Não, a gente não vê o povo fechando. Fecha uma hora, abre outra, fecha uma hora. Aí eu estou vendo aqui, outra coisa também, gente, as informações estão no site do governo federal. Abre o site do governo federal, está tudo lá, está descrito. O cartão que o presidente atualmente está usando não é isso tudo. Está no site. Você consegue fazer o comparativo das contas. Está lá no site do governo federal. Não vai na mídia, vai no site. Está tudo lá, você consegue fazer a comparação.
Você consegue até tirar uns relatórios interessantes. Tá no site, gente, procura lá. Então eu fico pensando assim, quando a gente vai conseguir equalizar essa educação? E, pegando um gancho que você falou aí, que me preocupa demais, eu vi essa queda muito, muito drástica em 2016, mais ou menos, em 2017, de alunos realmente não indo, né, para a sala de aula, eu fico muito preocupado. Você concorda que a base de tudo, do financeiro, seja da fala, da escrita, é a educação? A gente tem que botar a educação para, sei lá, maternal, gente, porque não tem condições de estar botando para colegial, não está funcionando, tem que botar então para maternal. Só fazer a fralda, vai pegar, lavar a fralda, usar de novo, tirar a fralda da esse é o ponto mesmo. E aí você tocou um negócio legal, Hebra, que é a questão do consumo consciente, entendeu? Beleza, a gente tem os sonhos e tudo mais, eu acho que isso move mesmo, acho super bacana isso, mas é questão de consumo consciente, é o planejar, é o planejamento financeiro. Se eu quero... Meu sonho é comprar um Fusca, tá, Hebra? Se eu quero comprar um Fusca, eu vou guardar uma grana para fazer esse sonho. Não vou entrar em endividamento maluco, entendeu? É ter esse planejamento. A gente tem uma questão muito imediata. Isso é falta de alfabetização, isso é falta de educação. Eu acabo enrolando, né? Eu vou... E aí tem os memes aí, né? A vida não é só pagar boleto, né? Mas quem embolou nos boletos foi você mesmo, por esse consumo meio maluco. E educação é base de tudo. Então, me preocupa muito, cada vez que eu entro em sala de aula, ver uma qualidade dos alunos reduzidas, tem salas assim que são fantásticas, mas você vê uma qualidade de alunos reduzidas, com nível de discussão cada vez menor, entendeu? E aí, preocupando com pautas assim que não são interessantes, não fazem sentido naquele contexto, perdendo oportunidade de fazer um processo para frente, de avançar, de discutir coisas que efetivamente são interessantes, de fazer uma pesquisa no site oficial para fazer uma análise ali e falar, opa, peraí, ó, está gastando isso? Será que está de volta? Onde está aqui o planejamento para o próximo ano? Não é só ficar no blá, 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 preocupar com fulano de tal, que foi na casa tal, fulano de tal comprou uma casa tal, e viver nessa situação, né? É muito mais falar, beleza, eu vou fazer a minha situação aqui, eu vou fazer o meu para frente aqui, e pensar no meu 2024, né, cara? 2024 tem um ano tudo para ser bom, cara, mas... Calma que eu vou fazer a pergunta. Calma. Você não vai falar agora. Calma, que nós estamos chegando no final aqui do podcast. Só para dar aquela cutucada que o policial bom e o policial mau, eu sou ruim, né? Eu concordo, Hebra, que educação é a base de tudo. Mas eu vou deixar a seguinte reflexão. Não respondam, por favor. Até quanto que os governantes querem pessoas que, de fato, tenham conhecimento? Porque o conhecimento te deixa crítico. E a partir do momento que você tem conhecimento, você não vai acreditar em qualquer asneira que é dito por ali. Você vai analisar, você vai... Então, educação transforma, educação muda. Então, num país como o Brasil, educação é ruim, tá? Então, deixa. A pergunta agora, né? Já agradecendo já, né, Bra, o Cleito, brigadão. Eu acredito que nós vamos ter que fazer mais podcasts aí para falar sobre isso, que é um assunto que rende, tem muita coisa para a gente discutir. Mas a pergunta que me veio hoje, e eles falaram assim, Leandro, você tem que fazer essa pergunta. Aí eu fiquei assim, faço ou não faço? Faço ou não faço? Farei tá? Esse é novo também. Esse é novo. Farei tá? Ou seja, agora, que é o seguinte, me perguntaram aqui, em cima que você já ia começar a falar. O que podemos esperar em 2024 economicamente? É momento de fazer dívida ou é momento de frear? Engraçado, Léo, eu sempre tenho um lado positivo, você fica me zoando por causa disso, né? Eu sempre tenho um olhar positivo em relação a esse contexto. Mas eu estou muito preocupado com 2024, cara. Eu efetivamente estou muito preocupado. Eu acho que no tempo que você me conhece, Leandro, eu nunca falei isso. Então, 2024, para mim, é um ano... Você sempre foi um policial bom. Sim, sempre trago uma palavra boa, cara. Eu falo que a gente tem que trazer sempre a palavra boa para incentivar as pessoas nesse contexto. Mas 2024, para mim, é um ponto de interrogação. Fiz meus planejamentos, Hebra, e tudo mais, mas é um ano que eu vou segurar, cara. É um ano que eu vou segurar mais que os outros anos nesse sentido. Então, em questão de trocar de carro, não está como prioridade, reduzir algumas coisas nesse sentido.
trazer ali um consumo cada vez mais consciente, pensar um pouco mais nas questões desse consumo mesmo, desse impulso de consumo, entendeu? Pode fazer uma graça ou outra ali? Beleza, eu acho que todo mundo pode e deve fazer essas questões. Então a gente acaba virando escravo também, né, Cleiton? Sim, a gente não vive, velho. Sim, mas eu acho que é um ano de reflexão. Eu falo um ano de reflexão, que é um ano para segurar um pouco e entender essas confusões todas que estão por aí. Volto a falar da questão de segurança jurídica, a questão própria econômica com essa troca de sinais, eu não posso nem falar, o mercado não está entendendo muito bem o sinal que está vindo do próprio governo. Se é para acelerar, se é para frear. E aí, nessa incerteza, nesse momento, eu, Cleiton, vou dar uma segurada. Minha expectativa não é das melhores, entendeu? É um momento de reflexão, um momento para dar uma segurada, a gente entender muito bem o que vem para frente. Para 25 eu tenho expectativa melhor, mas 24 eu acho que é um ano efetivamente para dar uma pensada, dar uma segurada ali. Não é um ano para ficar planejando muitas expansões, é um ano para você dar uma segurada, dar uma acertada na casa, diminuir a quantidade de boleto, entendeu? Dar uma acertada, procurar não entrar em questões mais complexas de financiamento e tudo mais. Os juros ainda estão bem elevados, não está incentivando essa questão. Dá uma segurada, que eu acho que é o ano assim para pôr a casa em ordem, trazer para dentro e pensar, falar, beleza, eu tenho essa e essa dívida aqui, vou acertar essa e essa e essa. Não é o ano assim de planejar muitas viagens grandes, longas para gastos, vão fazer viagens curtas aqui, o consumo mais moderado, até mesmo para entender o que vai acontecer. Então, a mensagem é essa aí, prudência total para 2024, dar uma segurada para trabalhar para 25. Tomara que eu esteja errado, viu? Mas vamos ver os sinais ali nos primeiros meses do ano, tomara que eu esteja errado e depois a gente acelera aí, vamos se nós estivermos errados, a gente faz um outro podcast mandando acelerar. Fechou, fechadíssimo. Pronto. Fechadíssimo, essa é a ideia. Aí tomara que eu esteja errado nesse contexto, tá, cara? Eu partilho do seu pensamento. Eu, inclusive, o Herbran sabe disso, vendendo meu apartamento para comprar uma casa, eu parei, desacelerei e falei assim, não vou. 2024 é um ano de cautela. Então, quer dizer, Herbran, você também participa desse pensamento? Participo, tanto que eu fiz todas as loucuras possíveis no ano de 2023 e não passo o ano, em janeiro eu finalizo todas as minhas dívidas de 2023 e não faço nenhuma dívida, a não ser a única coisa que eu estou fazendo, né, eu concluí um MBA agora em metaverso, vou fazer mais um MBA no ano que vem, mas já estava projetado, né, porque é um assunto que a gente já até conversou aqui sobre inteligência artificial. Então, eu volto a estudar, mas é no segundo semestre. Eu faço, na verdade, nem MBA, uma especialização no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, eu fico igual a boiando, ficar de boa, tranquilo. Só olhando, né? Só observando. Mas essa é a ideia, cara. Mas pensa que o seu estudo é uma especialização para um investimento. É uma especialização. Por isso. Você conseguir buscar alguma coisa. Nunca pare de estudar. Nós estamos aqui três pessoas jovens aí, com em torno de 25, 26 anos, né? Então, assim, a gente nunca parou de estudar, nunca vai parar de estudar. Nossa vida se esbarrou, né, em alguns momentos, mas a gente continua estudando, sempre estudar, porque, gente, sem estudar já tá difícil. Estudando, facilita um bocadinho ainda, sabe? Então, não para de estudar. Uma coisa que eu sempre falo, estuda. Faz um cursinho ali, hoje tem muita facilidade. Tem um tanto de curso gratuito. Se não for, pega um curso de 297 do mercado digital, dá uma especializadinha, fica atualizado, tranquilo, de boa, você consegue uma empregabilidade aí, consegue, né, flutuar nesse W que existe aí na economia nos próximos anos. É isso aí, gente. Então, chegamos ao final do nosso Opinião Sem Medo, que é um sub-podcast dentro do Fan TV Podcast, onde a gente trata de assuntos super sérios. Agradecer mais uma vez Cleiton Isidoro, vai lá, conheça o trabalho dele aqui. Inscreva-se, deixa seu like, faça seu comentário, mas o mais importante foi a mensagem final deixada pelo Cleiton. Prudência para 2024. Cara, isso não tem nada a ver com partido político. É questão de dinheiro?
é questão de economia. Então, assim, se você quiser se aventurar e arriscar, ok. Tem muita gente que se arrisca e se dá bom. Mas, nesse momento, o mercado sinaliza cautela e a gente deixa com você. Fica até a próxima e a gente vai ter muita coisa para discutir mais para frente ainda. Inclusive, mais para frente nós vamos falar, eu vou fazer um pod ainda, viu, Cleiton? Se você quiser participar, que tem a ver com dinheiro, eu aposto Minha Casa Minha Vida 3 não vai dar certo. Olha. Isso é bom, hein? Tem um assunto bom para discutir aí. Isso é bom, Fechado, hein? você quer participar? Isso é bom, hein? Pois é. Bora. Então, ó, você que está assistindo até agora, já fica então. Nós vamos preparar, vamos fazer mais isso aqui. Minha casa, minha dívida, né? Exatamente. Nós vamos fazer uma análise econômica, financeira, cenário econômico, mas o mais importante, novas regras de tomada de patrimônio gerado pelo STF. Isso complica. A gente fala. Fica até aí. Até a próxima, então. Valeu. Inscreva-se, deixa o seu like. Até o próximo podcast. Valeu demais.